Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raiman. E eu, a Maria Carolina Raiman. E você está no canal do Apostolado Católico da Família Raiman. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a catequese, o catecismo, o ato de catequizar, de evangelizar. Se você gostou desse assunto, já deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal e também não esqueça de deixar aquele comentário aí para nos incentivar a gravar mais vídeos para vocês. Muito bem, a palavra catecismo, ela tem a sua origem no ato de você ensinar algo de viva voz, né? É uma origem bem remota, mas seria mais ou menos esse o significado. Você ensinar algo de viva voz. Seria o ato de você catequizar, né? Muito bem. Mas será que nós fomos catequizados? Você foi catequizada, Maria Carolina? Você cria treta, né, Rodrigo? Você foi catequizada, Maria Carolina? Já quer criar treta, gente. Eu penso que eu não fui catequizado, não, né? Pelo menos não adequadamente. Não adequadamente, né? Então, assim, Jesus disse no Evangelho: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. E os apóstolos foram pelo mundo todo, se espalharam pelo mundo, chegaram aqui na América Latina, né? Os jesuítas e outras ordens religiosas que vieram até nós, que catequizaram os povos nativos, enfim. Nós chegamos a uma época na história em que praticamente o mundo todo era cristão, o mundo todo era católico. Por quê? Porque muitas pessoas deram a vida por isso. Muitas pessoas se tornaram mártires, muitas pessoas foram para terras distantes para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e isso lhes custou a vida. E agora parece que hoje em dia as pessoas têm um pouquinho de medo, de receio, de ferir o politicamente correto. Não, todas as religiões são boas, então deixa cada um viver a sua fé do jeito que quiser, a sua fé self-service, né? Em que cada um escolhe o que quer. E não vamos com esse negócio de evangelizar, não, isso aí estaria ferindo a opinião dos outros. Vamos respeitar, né, as religiões. Deixa assim, né? O problema é que a gente vê isso acontecer nas escolas católicas, infelizmente. As escolas católicas, que se dizem católicas, né, na verdade. Que deveriam ser católicas. Né? Essas escolas, elas, em nome do politicamente correto, elas têm deixado de lado o Evangelho para respeitar. É o respeito humano, né? É o respeito humano. Agora, isso é muito perigoso já nas escolas católicas. Agora, dentro da igreja, isso é pior ainda, né? Pior ainda. Nós percebemos isso porque alguns catequistas já mal formados acabam levando adiante essa formação. E os sacerdotes que deveriam, que são os responsáveis pela catequese, né? Eles é que deveriam dar a catequese, mas que por uma série de questões e da própria paróquia, a administração não conseguem, acabam delegando aos catequistas, não fiscalizam, digamos assim, não sei se fiscalizam, ou acompanham adequadamente esse trabalho, né? Então, infelizmente, acaba ficando dessa forma. Mas tudo bem, vamos começar a pegar aqui uma questão bem interessante sobre a catequese. Que é assim, Jesus falou para os apóstolos irem pregar o Evangelho a toda criatura, certo? Mas a igreja, ela tem um conjunto de doutrinas, né? Então não é simplesmente você pegar a Bíblia e sair falando do Evangelho, tá? Você tem que pregar a doutrina da Santa Igreja Católica. E isso nós temos aqui fresquinho na nossa cabeça, nós sabemos tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Quem sabe, né? Talvez sim, talvez não. É difícil. Não seria bacana se nós tivéssemos tudo isso reunido num único livro, né? Um livro que tivesse ali toda a doutrina da igreja, para que se você tivesse qualquer dúvida sobre qualquer assunto e dissesse assim, eu quero saber o que a igreja pensa sobre isso, o
que a igreja ensina sobre isso? Seria bem bacana se tivesse, né? E tem. E não é de hoje que tem, né? O Catecismo da Igreja Católica. Então, esse livrinho aqui, essa edição típica latina, né? De capinha amarela, é muito conhecida. Existem outras edições, né? Com capas diferentes, mas essa aqui eu acho que é que se tornou mais popular. Nós não vamos entrar aqui na questão de que as versões antigas do catecismo, se elas eram melhores ou se elas eram piores, ou qual a melhor edição você deve utilizar. Existem edições anteriores ao Concílio Vaticano II, muito boas para estudo também, e existe essa edição aqui, promulgada pelo Papa São João Paulo II, né? Então é uma versão pós-conciliar. Você vê que o volume não é pequeno, é muita coisa, muita informação que tem aqui, tá? E é essa que nós utilizamos na igreja atualmente. Então por isso nós não queremos entrar aqui em detalhe se ficou faltando alguma coisa, se a outra era melhor, se a outra era pior. Mas eu queria dizer que já no comecinho aqui, na Constituição Apostólica Fidei Depositum, né? A introdução diz assim: guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Guardar o depósito da fé. Então não é simplesmente na hora de pregar o evangelho, pegar a Bíblia, né? É todo o depósito da fé, é toda a sã doutrina da Santa Igreja Católica que nós devemos conhecer, estudar, né? Amar e difundir, pregar, né? Uma forma que nós encontramos aqui no nosso apostolado, na nossa família, de difundir a sã doutrina, o depósito da fé, é através do canal no YouTube. Mas você, na sua casa, com a sua família, você que é pai de família, você que é mãe de família, é muito importante você reunir os seus filhos e você estudar o catecismo, certo? Muito bem. Agora, a Maria Carolina estava falando que a missão de dar a catequese é do sacerdote. Isso por quê, gente? Porque Jesus falou para os seus bispos, né? Os apóstolos eram os bispos. Ide pelo mundo inteiro pregar o evangelho. Então o bispo é aquela pessoa responsável, né? Ele é o pastor, ele tem um grande rebanho, que é a diocese, né? E ele é o responsável por catequizar todo o seu povo. Porque um católico mal instruído, ele tem grande chance de se tornar um protestante. O católico mal catequizado hoje é o protestante de amanhã. Exatamente. Então o bispo, né, com o seu báculo forte, né, é que tem que levar ali as ovelhas ao depósito da fé. Tá? A gente sabe, vou falar aqui na questão do Brasil, né? A gente sabe aqui no Brasil que existem muitos bispos que têm canais no YouTube, que gravam seus vídeos ensinando a verdadeira doutrina. Tem bispos que têm programas de rádio semanal ou até mesmo diário, escrevem para jornais, escrevem para blogs na internet, estão ali sempre catequizando. Porque a catequese, gente, isso aí é uma coisa básica. A catequese, ela é continuada, tá? Quando começa e quando termina a catequese? A catequese começa no dia do seu batismo e ela vai terminar lá quando você receber os últimos sacramentos, o viático, né? A bênção papal para você poder passar, fazer a sua Páscoa. É uma coisa muito interessante que nós descobrimos aqui em Bom Jesus, do Itabapoana, que a nossa paróquia, né, da administração apostólica, tem catequese de adultos. Então, uma vez na semana nós tínhamos com um padre, né, temas da nossa fé, do próprio catecismo, né, o padre lia, explicava pra gente. Isso é uma coisa que lá no sul, em Santa Catarina, nós não tínhamos catequese de adultos. Mas veja bem, só um pouquinho, Carol, não sei se era isso que você ia falar e eu te cortei. Mas é porque às vezes a gente fala catequese de adultos e a pessoa está assistindo lá numa outra diocese, ela vai, não, mas aqui também tem catequese de adultos. Mas é que a catequese de adultos que tem por aí
geralmente é para aquele adulto que não foi batizado. Isso eu ia explicar agora. Desculpa, eu acabei isso mesmo. antecipando, então, né? não, mas é isso mesmo, a gente vai complementando, aquele adulto que não fez o crisma. Isso, precisa receber os sacramentos e aí ele é catequizado. Mas não é disso. A catequese para os noivos, né? Mas não é disso não é que a gente se está trata falando. aqui. Estamos falando de uma catequese continuada. Isso, né? Aprender os temas, porque assim, nós rezamos, até mesmo no ato de fé, né? Nós rezamos que nós cremos em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Então, se existe algum tema que eu ainda não sei, eu acredito no que a Igreja diz. Exato. E se eu estou pensando diferente da Igreja, então eu vou mudar, porque eu acredito, né, em tudo que a Igreja diz. Mas para isso, como o Rodrigo bem falou, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer a nossa fé, né? E aquela pessoa que sabe a Bíblia toda, de cor e salteado, que fica falando versículo e sabe, né? Isso não é exatamente o modelo de católico, porque nós temos o magistério da igreja. A igreja é nossa mãe e nossa mestra. Então a igreja nos ensina, né? Então isso, como o Rodrigo falou ali, a questão do depósito da fé, né? Exato. É todo um conjunto. Então vamos retomar, né? Os bispos que deveriam catequizar o seu povo. Agora, como uma diocese ela é muito grande, ela tem muitas paróquias, o bispo delega essa função. Não é que ele não faz mais, ele faz, mas ele tem os seus ajudantes, que são os padres, né? Então o padre dentro, o pároco, né? O pároco dentro de uma paróquia, ele deveria ser o catequista por excelência. Ele deveria catequizar o povo, certo? Ele tem uma ótima oportunidade de falar sobre o catecismo da Igreja Católica todos os dias nas homilias, né? Ele poderia falar, está comentando o Evangelho, está comentando uma carta de São Paulo, a carta de São Pedro, enfim, mas aproveita e fala do depósito da fé, aproveita e fala do que acredita a Igreja Católica, né? Isso é uma coisa que o padre poderia fazer, e eu não estou dizendo que não faz, né? Estou falando, né, assim, de modo mais genérico. E a outra coisa seria o padre mesmo ser o catequista das crianças para a primeira Eucaristia, o catequista das crianças para o crisma. Que também tem muitos padres que fazem, né? Porém, né, como as paróquias são muito grandes, como tem muita gente e a gente sabe que as vocações estão cada vez mais escassas, então o número de padres para o número de pessoas é muito pequeno. Então o que acontece? Os padres acabam elegendo algumas pessoas de boa índole da paróquia e delegando essa função de catequista. Então esse título de catequista, que é do bispo, que é do padre, acaba passando para outras pessoas. Quando na paróquia existe ali, por exemplo, uma congregação religiosa, irmãos consagrados ou irmãs consagradas, seria o ideal que esses irmãos, essas irmãs assumissem a catequese, né? Porque eles já são freiras, né? Que teriam assim total condição, total preparação para isso. No rito novo nós temos também a pessoa do diácono, né? Que é um homem casado e que tem filhos, que tem o seu trabalho e que presta vários serviços, né? A igreja realiza casamentos, batizados, enfim. Este homem também fez faculdade de teologia, né? Estudou, etc. Também seria uma pessoa muito indicada para dar catequese. Mas nem sempre a coisa acontece assim. Às vezes o que a gente vê nas paróquias? Precisamos de voluntários para dar catequese. Aí aquele que sabe um pouquinho mais, aquele que tem capacidade, geralmente não quer, não participa. E são voluntárias aquelas pessoas que não têm o conhecimento do catecismo. E nem vivem, né? Porque existe também triste, essa questão, né? A pessoa não vive e quer ensinar. E fica bem complicado. Aquelas contradições, aquelas pessoas em segunda união, aquelas pessoas que não são casadas oficialmente, que vivem juntas, etc. Uma série de coisas, né? Mas a gente não veio para julgar isso aqui, né? O que a gente quer dizer é que aí uma pessoa se candidatou para dar catequese, tá?
Mas ela não estudou, ela não pegou esse livro aqui, ela não leu, ela não conhece. Aí ela vai se basear no quê? Em livretos que são feitos pelas dioceses, que são muito superficiais. Informações que são feitas para os catequistas, em que ao invés de eles estudarem o catecismo da Igreja Católica, eles estudam como fazer dinâmicas, dancinhas, cartazes, data show. Eu dei catequese na minha vida durante quase 15 anos. E eu percebi isso, eu vivi isso, né? Que nós tínhamos um livrinho, que agora é a iniciação à vida cristã, né? Às vezes até mais de um livro, não sei quantos livros são agora, mas é mais de um livro. Mas esse livrinho, gente, modificado que tem por aí, ele não substitui isso aqui, ó. Jamais, entendeu? jamais. Não pode substituir isso aqui. Catecismo da Igreja Católica é algo que precisa estar acima disso. Mas aí você pode dizer assim, mas isso aqui é uma linguagem muito técnica, como é que eu vou trabalhar com as crianças? Bom, existe também o YouCat, né? Que é o catecismo para os jovens, para os adolescentes. É uma versão do catecismo numa linguagem mais simples, mais fácil para o jovem entender. Agora, esses livrinhos que são utilizados realmente deixam muito a desejar. Uma outra coisa, eu falei no começo aqui, que o nosso catecismo, né, a nossa catequese, ela começa lá no batizado. Então, e deveria ser continuada até o final da nossa vida. Um grande problema que a gente encontra na maioria das dioceses é uma idade para iniciar a catequese. Ele só pode entrar quando tiver 9 anos. Mas e dali até os 9 não vai aprender nada? Sim. Aí você, pai, você, mãe, né? Não se esqueça que você é o catequista na sua família, que desde bebezinho, desde pequenininho, você vai lendo as histórias da vida dos santos, vai falando sobre os 10 mandamentos, sobre os 5 mandamentos da igreja, vai falando sobre os sacramentos, vai ensinando os seus filhos em casa. Lembrando que para isso você também tem que estudar, lógico. Catequizar, tem que estudar. Mas assim, tá? muito importante isso, porque se nós sabemos que a igreja reconhece a criança com 7 anos alcançando a idade da razão, essa criança ela precisa ser instruída antes disso, né? Lógico, antes dos 7 anos ela precisa ser instruída do que é e o que não é pecado. Ela precisa ser já instruída a se confessar com essa idade de 7 anos, porque ela já alcançou a idade da razão. E isso é o que, como o Rodrigo falou, não acontece na maioria das dioceses, pelo menos aqui do Brasil, que a gente conhece, né? Não acontece. Por quê? Porque a criança vai, com 9 anos, ela vai começar o catecismo, né? Para daí depois receber a primeira Eucaristia, e agora continua com o Crisma, é uma caminhada só, né? Mas não existe, e daí fica essa lacuna, né? Dos 7 anos, que é a idade da razão, até os 9, até ela começar. E mesmo assim, quando começa o catecismo, eles não fazem a confissão, não é feito, né? Não faz confissão. Vai fazer a confissão lá quando for fazer a primeira Eucaristia. Uma semana antes da primeira Eucaristia. Né? Então é complicado sentido, né? Isso, exatamente. E outra coisa que acontece muito é que essa catequese ela vai acabar. Então ela começou, aí a criança fez a primeira Eucaristia, depois fez o Crisma e acabou. E ela acaba e nunca mais tem catequese na vida dela. E você acha que a pessoa conseguiu aprender toda a doutrina católica naquele curto período de tempo? Claro que não, claro que não. Tá? Então por isso seria necessário, nós voltamos a frisar aqui, uma catequese continuada. Tá? Bom, mas isso que nós estamos falando, né, é na maioria das paróquias do Brasil. Aqui na administração apostólica as coisas são diferentes, né? As coisas são muito melhores, né? A questão da catequese para a criança, do início da catequese, já bem pequenininhos, né? E aí tem a cruzada eucarística, tem uma série de outras coisas, e que depois que você terminou lá, fez o crisma, começa a frequentar a catequese de adultos e não para nunca, né? Aqui nos nossos grupos de catequese de adultos nós temos senhorzinhos, senhorinhas aí de 80 e poucos anos, né? E estão ali firme e forte na catequese, né? E é uma coisa que eu sinto saudade nesse ano de 2020, porque
Um outro tema que estava programado para esse vídeo é justamente falarmos sobre essa pandemia, né? Esse vírus chinês que fez com que a catequese ela fosse suspensa praticamente no Brasil inteiro. Não sei como é que está a situação no resto do mundo, mas inclusive aqui na administração apostólica, né? Então essa catequese de adultos ela era uma vez por semana, já depois da missa, na segunda-feira à noite, né? Então a gente ia à missa, logo em seguida já ficava para a catequese, para o catecismo, né? Isso é uma coisa que eu tenho sentido muita falta mesmo. No começo da pandemia, as missas foram suspensas e nós tínhamos a missa pela internet, né? Depois as igrejas reabriram, a gente tem a missa novamente, mas a catequese não voltou. E a catequese em momento algum foi dada pela internet, que seria uma coisa interessante também, né? Se fizesse para os adultos. Para os adultos, exatamente. Eu estou falando dessa nossa catequese de adultos, acho que ficou claro aqui, né? Porque poderia, por exemplo, os padres fazerem umas lives, algumas coisas nesse sentido, para continuar essa catequese do adulto. Para a catequese das crianças, a gente sabe que tem online e tudo mais, mas é uma pena que ainda não retornou, né, por causa dessa questão aí da pandemia. E outros lugares, outras dioceses, a gente sabe que parou completamente e não tem a menor previsão de voltar. Criança que estava programada para esse ano de 2020 fazer a sua primeira Eucaristia, para esse ano de 2020 fazer o Crisma, né? Não conseguiu, não vai conseguir, esse ano já está perdido, né? Já estamos aí indo para o final de agosto, infelizmente, né? E ficaram sem catequese. Então, a catequese, o catecismo da Igreja Católica, ele tem que ser um alimento diário, né? Tem que ser um alimento diário, como é a Eucaristia, né? A Eucaristia é um alimento diário. A pessoa diz, não, mas eu vou só no domingo. Não tem possibilidade, não consegue ir todo dia, né? Tem as suas dificuldades, a gente entende. Mas se você puder buscar a Eucaristia diariamente, busque diariamente. Se você puder buscar a palavra de Deus diariamente, busque diariamente. Se você não tem condições de estar lendo em casa, mas quando você vai à missa todo dia, você escuta o Evangelho todo dia. E você escuta o sacerdote explicar sobre aquele Evangelho todo dia. Então você se alimenta da Eucaristia diariamente, você se alimenta da palavra de Deus diariamente. E você precisa se alimentar do catecismo da Igreja Católica diariamente, né? Sempre que eu tenho alguma dúvida, qualquer coisa que seja sobre a igreja, eu recorro ao catecismo. Bom, peraí, vamos ver o que o catecismo diz. Quando é uma coisa assim, mais técnica, mais jurídica, digamos assim, aí você também pode consultar o Código de Direito Canônico, né? Mas praticamente tudo em questão de doutrina, né? É certo ou não é? Pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Vai lá e olha no Catecismo da Igreja Católica que você vai compreender. E nós fizemos esse vídeo de hoje, que já vamos encerrar, né? Maria Carolina, já está ficando longo, porque nós queremos, daqui para frente, trabalhar um pouquinho mais do Catecismo da Igreja Católica, né? Não sei como é que nós vamos fazer ainda, se nós vamos começar com os 10 mandamentos, ou com os mandamentos da igreja, ou com o credo, ou com o Pai Nosso, enfim. Mas nós queremos aos poucos ir gravando alguns vídeos para vocês falando do catecismo. O canal já tem 1 ano, né? Nesse 1 ano de canal, sempre que nós gravamos os vídeos, seja qualquer tema que nós tenhamos levantado aqui, nunca nós fizemos assim pela nossa cabeça, pelo que nós achávamos, pelo que nós pensávamos. Sempre com base no catecismo. Mas agora a gente quer ver se cita mais, né? É lá no parágrafo tal, no cânon tal, etc. tal, para você também acompanhar na sua casa, você ficar aí por dentro do que a igreja prega, do que a igreja ensina, do que a igreja acredita, porque nós temos que conhecer primeiro para poder amar, não é verdade? É verdade, muito importante isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.